ele foi condenado por a carregar o globo terrestre nas suas costas. Tá? É assim que a mitologia grega interpreta, né? Por que o globo terrestre não cai no espaço? Porque Atlas está carregando o mundo nas suas costas, né? Ele foi condenado a carregar o globo terrestre nas suas costas. E muitos de nós vivemos como Atlas. Muitos de nós vivemos carregando o peso do mundo nas nossas costas. Mas será que é isso que Deus deseja para nós? Será que é o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida, que você viva pesado, carregando o peso do mundo nas suas costas? É isso que Deus deseja para nós? E para conversar sobre isso, nós vamos ler o texto de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 29 a 31. Depois eu vou orar com as crianças, que o pastor esqueceu, o pastor não está bem na cabeça. Orem por mim, irmãos. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 1, versículos 29 a 31. Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está aí na frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Vou chamar as crianças aqui na frente, nós vamos orar, vamos dar continuidade à nossa pregação e elas vão ter o tempo delas também. As crianças aqui na frente, a professora. Só as mulheres hoje, Radassa? Só as mulheres. Maravilha, gente. Vamos orar pelas crianças e por nós também. Pai querido, nós te bendizemos, nos alegramos nessa manhã, onde nós temos o privilégio de ouvirmos a sua palavra, assim. A sua palavra que é viva, assim. A sua palavra que, como diz a Escritura, é mais preciosa do que o ouro, é mais doce do que o mel. A sua palavra que alegra o nosso coração e que ilumina os nossos olhos. Faz isso com a gente essa manhã. Faz isso com as crianças também, Senhor, quando elas estudarem as Escrituras. Que os olhos delas possam brilhar, Senhor, diante da revelação do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Então, pessoal, vocês querem viver leve e se libertar do peso do mundo nas suas costas? A primeira coisa que esse texto nos ensina é: não faça o que o seu coração mandar. Você quer viver leve, se libertar do peso do mundo nas suas costas, então não faça o que o seu coração mandar. O livro de Deuteronômio, cujo significado é segunda lei, Deuteronômio significa segunda lei, é praticamente uma recapitulação de toda a lei mosaica. E a lei mosaica é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Deuteronômio está repetindo toda a lei mosaica. E por que Moisés ele está recapitulando a lei aqui para o povo? Porque a geração que havia sido libertada do Egito vagou 40 anos no deserto e eles foram impedidos de entrar na terra prometida porque não foram capazes de crer. Não foram capazes de crer na promessa de Deus, que Deus os conduziria à terra que ele havia prometido, dando vitória sobre os seus inimigos. Ou seja, eles foram incrédulos, foram infiéis ao Senhor, que havia dado todos os indícios que ele ia cumprir o que prometeu. E Deus provou ao longo de 40 anos que vocês podem confiar em mim, vocês podem confiar que eu vou colocá-los na terra que eu prometi, você pode confiar que eu vou dar vitória para vocês, para os seus inimigos. Vocês viram o que eu fiz no Egito. Como eu libertei vocês, vocês acham que eu não vou continuar fazendo isso? Mas essa primeira geração que foi libertada do Egito não foi capaz de crer, e por isso foram impedidos de entrar na terra prometida. Então, no livro de Deuteronômio, Moisés está falando com os filhos daqueles que foram libertados do Egito, a nova geração, a segunda geração, e Moisés aqui está dando instruções para que não fossem infiéis a Deus, como seus pais haviam sido. Então, por isso que Moisés está recapitulando toda a lei aqui, porque essa nova geração não estava lá no pé do Monte Sinai. E Moisés está aqui, então, eu estou recapitulando a lei com vocês, para que vocês não repitam o erro que seus pais cometeram. Então, Moisés relembra essa geração de tudo que Deus fez, e ele exorta essa geração a amar a Deus.
e obedecê-lo em todas as coisas. Essa é a exortação de Deuteronômio. E por isso, o grande imperativo de Deuteronômio é: ouça, ó Israel. Esse é o imperativo de Deuteronômio. Deem ouvidos a Deus, aquilo que Ele tem a dizer para vocês, porque os pais não tinham feito isso. Os pais não ouviram a Deus, os pais não obedeceram a Deus, e Moisés está aqui, ó, não faça, não repitam o mesmo erro, ouçam a Deus. E a partir disso, por que a afirmação, não faça o que o seu coração mandar? Porque essa foi justamente a razão do povo não ter entrado na terra prometida. Preferiram confiar no seu coração, ao invés de confiar no direcionamento de Deus. E eu e você somos tentados a cometer o mesmo erro, a confiar mais nas nossas preposições, a confiar mais nas nossas convicções do que no direcionamento que Deus revelou na sua palavra. Se você observar nos versículos 19 a 26 do capítulo 1, você pode folhear a sua Bíblia aí se você quiser, Moisés está relembrando aquela geração do erro dos seus pais, onde Deus ordenou que eles tomassem posse da terra que Ele prometeu, e por isso Moisés, ele manda 12 espias para investigar a terra. Você se lembra dessa história? Se você não se lembra dessa história, dá uma olhadinha lá em Números depois, né, a história dos 12 espias. Mas os versos 19 a 26, Moisés está dando um resumo para nós, onde na história nós vemos que 2 homens, Josué e Caleb, após investigarem a terra, eles voltaram para o povo e dizer: não, a terra é excelente, vamos conquistar a terra porque Deus vai nos dar a vitória. Nós vemos que Josué e Caleb confiaram na promessa de Deus. Não, os homens são gigantes, os homens são poderosos, mas o nosso Deus é maior. E Ele vai nos conceder a vitória, Ele vai derrotar os nossos inimigos. Mas os outros 10 ficaram amedrontados por causa dos gigantes que viviam nela, e eles afirmaram que: nós não vamos conseguir conquistar a terra, nós não vamos conseguir vencer esses gigantes, os homens são muito grandes, o povo daquela terra é muito gigante. E por conta do relato desses 10, todo o povo se amedrontou, e todo o povo se rebelou contra Deus, dizendo o seguinte: por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Para quê? Para nos deixar morrer? Para nos deixar cair a espada? As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. E a frase clássica do povo de Israel: não seria melhor voltar para o Egito do que estar aqui? Do que vagar 40 anos e agora chegar para morrer? Mas veja só o que aconteceu na sequência, conforme Moisés relata no final do capítulo 1 de Deuteronômio. Eu quero ler o texto com você. São 10 versículos, é um pouco extenso, mas é importante para a nossa exposição, tá? Então, quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, ou seja, não era melhor voltar para o Egito, o Senhor se irou e jurou: ninguém dessa geração má virá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a virá, e darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor com integridade. Aí quando você observa a história, você vê que Caleb ficou com as melhores partes da terra, por causa da sua confiança a Deus, né? Por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim, e me disse: você também não entrará na terra. O que Moisés está dizendo? Por causa de vocês, eu também não vou entrar. Vocês complicaram a minha vida aqui, né? No entanto, seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará ali. Encoraje-o, pois ele fará que Israel tome posse dela. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, estes entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. E é para essa geração que Moisés está relatando Deuteronômio. Quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Tarde demais, né? Cada um de vocês se preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes, não subam, não lutem, porque eu não estou com vocês. Vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Mas você acha que o povo ouviu? Qual é o seu palpite? Sim ou não? Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Antes rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa.
Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir até Ormá. Qual é o erro comum que vocês observam nessa história? A desobediência, né? O povo seguiu o seu próprio coração, as suas próprias convicções, ao invés de dar ouvido à voz de Deus e confiar nele. De tal forma que o texto fala que o povo agiu com presunção, foram presunçosos, não foram capazes de ouvir o direcionamento de Deus. A nossa postura diante da vida devia ser como a de Josué e Caleb: vamos em frente, porque Deus está indo adiante de nós, e é Ele quem vai lutar as nossas batalhas. Mas geralmente a nossa postura é como a da restante do povo: não vamos, nós não damos conta. Veja, por um lado nós temos dois personagens que estão olhando para Deus, Josué e Caleb. Não, é Deus quem vai fazer. Por outro lado, nós vemos o restante do povo olhando para si mesmo, dizendo: nós não damos conta. Uns olham para Deus, os outros olham para si mesmos. E a grande ruína da nossa vida é seguir o nosso coração, ao invés de seguir a voz de Deus. Saiba disso, a grande ruína da minha vida, a grande ruína da sua vida, é quando nós decidimos dar ouvidos às vozes do nosso coração, ao invés de ouvirmos a voz de Deus. A grande ruína da vida é o olhar de si mesmo, ao invés de olhar para Deus. A vida vai ser muito pesada quando ela não for vivida a partir de Deus. Saiba disso. A sua vida não vai ser leve, a sua vida vai ser pesada se você decidir viver a partir de si mesmo. Essa foi a grande tragédia da queda. Quando Satanás disse aos nossos primeiros pais: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, Satanás não estava mentindo. Curiosamente, Satanás não estava mentindo. As poucas vezes que ele falou a verdade foi aqui: vocês serão como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, mas isso é uma oferta irreal. A proposta de Satanás é: vocês carreguem o peso de Deus, sem serem Deus. Vocês vão carregar o peso de serem Deus, responsáveis pela vida de vocês, mas sem ser Deus. Sabe qual é a proposta de Satanás? Vocês vão ser Atlas. Vocês vão ser condenados a carregar o peso do mundo nas suas costas, sem serem Deus. Vocês vão carregar o peso de definir o que é certo e errado para vocês. E vocês sabem que confusão que isso é. Onde a nossa nova geração, a grande crise é: eu sou homem ou sou mulher? É o peso de definir o que é certo e o que é errado para nós mesmos. Onde aquilo que é simples se torna complexo, porque eu defino o que é certo e errado para a minha vida. Carreguem o peso de serem os senhores dos seus destinos. Carreguem o peso de viver a vida sem um Deus para conduzir vocês. Essa foi a oferta de Satanás. Oferta boa, né? Oferta maravilhosa. Satanás é um bom vendedor. Cuidado com os vendedores, pessoal. Brincadeira, né? O fim da história vocês já sabem. Os nossos caminhos levam à morte, à desgraça, à ruína. Isso aconteceu com o povo, porque não deu ouvidos à voz de Deus. E isso acontece com a nossa vida. E ao longo da história, o fim de não darmos ouvidos a Deus é morte, desgraça, ruína. Que os nossos caminhos sempre nos conduzem de volta para o Egito. O povo tentando prover uma falsa segurança para si mesmo. Eles queriam voltar para onde, gente? Vamos voltar para o Egito, lá é mais seguro. Da onde? Mas veja como o nosso coração é enganoso. O Egito é o quê? Lugar de escravidão, lugar de opressão, lugar de morte. O povo de Israel não tinha se dado conta ainda, mas Faraó queria exterminá-los e eles queriam voltar para o Egito. Ao invés de viverem na liberdade de serem conduzidos por Deus. Nós preferimos voltar ao Egito do que vivermos a liberdade de sermos conduzidos por Deus. Gente, viver dentro dos limites da liberdade de Deus, fora dos limites da liberdade de Deus, leva à morte. Mas viver dentro dos limites de liberdade de Deus, levam à vida. Viver a vida a partir dos limites estabelecidos por Deus é ser verdadeiramente livre.
Viver fora dos limites estabelecidos por Deus é ser escravo. Porque veja só, ser generoso é um peso para nós. É um peso abrir mão do nosso dinheiro. Não, para Deus, ser generoso é ser livre da escravidão ao dinheiro, da mesquinhez, da avareza. Perdoar para nós é um peso gigantesco. Não, para Deus é ser livre da amargura, do rancor, do ódio. Só quem é rancoroso sabe como o rancor, a amargura é uma prisão, que nos enclausura. Servir para nós é um peso. Para Deus é ser liberto da escravidão, do poder, da soberba, da arrogância. Ser paciente para nós, isso é difícil demais. É um peso. Para Deus é ser liberto da pressa, da tirania do tempo. É ser liberto do controle. As pessoas não precisam sempre caminhar no seu tempo. As pessoas não precisam sempre fazer as coisas do jeito que você quer. Veja só, o que nós enxergamos como peso, para Deus é ser verdadeiramente livre. Não é à toa que os caminhos de Deus conduzem à vida e os nossos caminhos conduzem à morte. E é por isso que quando as Escrituras afirmam para nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, morrermos para nós mesmos, isso significa que sim, existem coisas que precisam morrer em nós, para que a verdadeira vida possa florescer em nós. Existem aspectos, convicções, atitudes dentro de nós, que assim como o povo de Israel estão em rebelião contra Deus. E as Escrituras falam, essas coisas precisam morrer. Precisam morrer para quê? Para que você desfrute da leveza do fardo de Cristo Jesus. São essas coisas que tornam a vida pesada. O orgulho torna a vida muito pesada. A mentira torna a vida muito pesada. A soberba, a arrogância, a inveja, isso torna a vida muito mais pesada. A avareza, a discórdia, a violência, a perversidade, a malícia, o controle excessivo sobre as coisas, as preocupações, as ansiedades da vida, isso sim torna a vida pesada. São essas coisas que Jesus está dizendo que precisam morrer, para que você possa desfrutar do fardo leve que Ele oferece. Por isso tem coisas dentro de nós que as Escrituras falam, mate, faça morrer. E quando essas coisas morrerem, vocês vão desfrutar do fardo leve, do jugo suave de Cristo Jesus. Para as Escrituras, o peso é viver sem Deus. Para as Escrituras, o peso é viver no pecado. O peso é viver para si mesmo. Fazer o que nosso coração manda, o caminho que parece largo aos nossos olhos, vai nos conduzir à ruína nesta vida e na vida que está por vir. Fazer o que Deus deseja, o caminho que parece estreito aos nossos olhos, vai conduzir a verdadeira vida aqui e na eternidade. A pergunta que Moisés faz para a nova geração é a mesma que ele está fazendo para nós hoje. Nós vamos ouvir a voz de Deus, ou vamos seguir o curso do nosso próprio coração? Essa pergunta que as Escrituras estão fazendo para nós essa manhã. Nós vamos ouvir a voz de Deus, seguir a voz de Deus, ou nós vamos seguir o curso do nosso próprio coração? Saiba que seguir o curso do seu próprio coração vai te conduzir à ruína. Ouvir a voz de Deus vai te conduzir à vida eterna, à vida verdadeira. Ouvir a voz de Deus significava chegar na terra prometida, desfrutar de uma terra farta, cheia de fartura, onde o texto diz, terra que mana leite e mel. Mas não ouvir a voz de Deus é a perdição, é a ruína, é peso. Nós vamos ouvir a voz de Deus, ou vamos insistir em seguir o curso do nosso próprio coração? Em segundo e último lugar, você quer viver leve e se libertar do peso do mundo nas suas costas? Confie na direção de Deus para a sua vida. Confie naquilo que Ele está dizendo. Olha a beleza daquilo que Moisés está lembrando a nova geração e está lembrando a nós hoje. Perceba a profundidade desse texto aqui. Então ele disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está aí na frente de vocês,
Ele vai lutar por vocês. Diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, seu Deus, carregou vocês. Olha só que beleza dessa cena. Como um pai carrega o próprio filho, Deus carregou vocês. Por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar, Deus carregou vocês como um pai. Moisés, neste texto, traz duas imagens para nós sobre Deus. Um guerreiro que luta as nossas batalhas. Um pai que carrega os seus filhos. É isso que Moisés está lembrando para nós. Quem é Deus? Um guerreiro que luta as nossas batalhas. Um pai que carrega os seus filhos. Assim foi Deus para Israel. Assim é Deus para a sua igreja, o seu povo. O que Deus estava dizendo para aquela primeira geração era: vocês não precisam ficar apavorados. Vocês não precisam ter medo, mesmo que os homens sejam mais fortes que vocês, mesmo que sejam maiores que vocês, mesmo que sejam gigantes, essa guerra não é de vocês. Essa guerra é minha. Quem luta por vocês sou eu. Se eu prometi, então quem vai lutar sou eu, não são vocês. Quem fez a promessa e irá cumprir sou eu, não vocês. Quem vai garantir a vitória sobre os seus inimigos sou eu, não vocês. E vocês já tiveram prova disso. Eu libertei vocês do Egito e vocês não fizeram nada. Vocês só viram o que eu sou capaz de fazer. Vocês só olharam, vocês só vislumbraram aquilo que eu sou capaz de fazer. Não é esse o significado da cruz? O que eu e você fizemos? Quem venceu os nossos inimigos? A morte, o diabo, a condenação. Nos nossos pecados não foi Cristo Jesus? O que você fez? Nada. Quem luta por nós é Deus. Porque Ele prometeu chamar um povo para si e conduzir esse povo à terra que Ele está preparando. E quem vai lutar as batalhas desse povo é Ele, não somos nós. É Ele quem luta as nossas batalhas. Moisés ainda havia lembrado aquela primeira geração do cuidado de Deus. Como um pai carrega o seu filho, Deus carregou o povo de Israel ao longo do deserto. Quando tiveram fome, o que Deus fez? Fez alimento cair do céu. Fez maná cair do céu, fez codornizes caírem do céu. Quando o povo teve sede, o que Deus fez? Água sair da rocha. Deuteronômio ainda vai lembrar a gente que as roupas e as sandálias do povo não se desgastaram ao longo de 40 anos. É melhor que Louis Vuitton isso aqui, pessoal. Bem melhor. 40 anos e não se desgastaram. Porque é um pai que cuida e carrega os seus filhos. Deus ofereceu proteção à noite por meio da coluna de fogo. E você acha que no deserto eles passaram calor? Que nada, Deus protegeu eles através de uma coluna de nuvem. Carregou o seu povo no colo para conduzi-los na terra que Ele prometeu. É Deus quem nos carrega, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos guia. O que isso quer dizer para nós hoje? É Deus que luta as nossas batalhas. O maior interessado na sua vida de santidade, saiba disso, não é você. É Deus. O maior interessado em nos tornar a imagem do seu filho, de sermos pessoas santas, justas e retas, não é você. O maior interessado nisso é Deus. Quando você vai ler as Escrituras, sabe quem é o protagonista da sua santificação? Não é você. O protagonista da sua santificação é o Espírito Santo de Deus. Onde o apóstolo Paulo vai dizer: vocês querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Então só se deixem encher por Ele. Só deixem que Ele encha vocês, porque o maior interessado na santificação do seu povo é o próprio Deus. O maior interessado em você chegar no céu, saiba disso, não é você. O maior interessado que você chegue lá é Deus. O maior interessado no seu casamento, nos seus filhos, na sua igreja, é você, não é Deus. Como isso traz descanso. O maior interessado na igreja não é o pastor, louvado seja Deus por isso. Não são os presbíteros, o maior interessado na igreja de Deus é o próprio Deus.
Tem uma frase de uma mulher chamada Jeanne Guyon, vocês já ouviram falar? Ela tem um livro fantástico que se chama Experimentando as Profundezas de Cristo. Ela vai dizer que Deus nos quer mais do que nós queremos Deus. E Ele está mais perto de nós do que nós mesmos. O maior interessado pela minha vida, pela sua vida, é o próprio Deus. Não estou dizendo que uma vida ao lado de Deus não vai ter batalhas e adversidades. O que eu estou dizendo é que não importa o que o futuro te reserve, Deus irá fortalecer você. E Ele vai te dar todos os meios necessários para que você siga adiante e chegue a salvo ao seu reino celestial, que é o grande propósito dEle para a sua vida. É você chegar lá. E sabe quem vai te carregar até lá? É Ele. Ele vai te dar todos os meios necessários para isso. Quem iniciou boa obra em nós e é fiel para completá-la é Deus, não você. Quem te escolheu, quem te chamou, quem te justificou e irá glorificá-lo certamente um dia é Deus, não você. Sabe o que Ele espera do seu povo? Só ouçam as minhas instruções. Confiem em mim e sejam corajosos diante do que está por vir. Em tudo eu estarei com vocês. Isso que Deus pede para nós. Só ouçam o que eu tenho para dizer, confiem em mim e sejam corajosos. De resto, assistam o que eu vou fazer. Deus não garante para nós uma viagem tranquila, mas Ele garante para nós uma chegada certa. E Ele vai fazer todos os meios e usos necessários para que isso aconteça. A viagem pode não ser tranquila, mas ela pode ser leve, porque quem nos carrega é o nosso Pai. A viagem pode não ser tranquila, mas ela pode ser leve, porque o nosso Pai está nos carregando. E Ele nos liberta daquilo que tanto nos aflige, Ele nos liberta do medo. Deus, ao longo da jornada, nos liberta do medo da escassez, garantindo que, peraí, eu vou dar tudo que vocês precisam, para que vocês cheguem lá. Do medo das aflições, nos consolando com a sua presença que nunca nos falta. Quando o calo aperta, Deus lembra, eu estou aqui. Vamos em frente, não desanima. Eu sei o que é passar pelo que você está passando. Eu sei o que é ter feridas. Eu sei o que é carregar uma cruz. Eu sei o que é perder pessoas que nós amamos. Jesus sabe de todas essas coisas. E Ele, como nosso sumo sacerdote, fica ao nosso lado e fala, fique firme, eu estou com você. Quem está recarregando você sou eu. Ele nos liberta do medo da morte, garantindo que tudo que nos reserva no fim é vida. Que tudo vai ficar bem, que a morte já não é mais um inimigo para nós temermos. Quando nós conhecemos o Deus guerreiro e o Deus Pai que caminha ao nosso lado, a viagem, apesar de não ser fácil, ela se torna leve. Quando nós conhecemos quem está ao nosso lado. Gente, nós precisamos nos libertar do engano da serpente, de que nós somos deuses, responsáveis pelo curso de nossas próprias existências, para sermos conduzidos amorosamente pelo verdadeiro Deus. Sabe que as Escrituras estão chamando você? Deixe Deus conduzir a sua vida. Ele é o responsável pela nossa vida. Ele é o responsável pelo seu povo. Ele só pede 3 coisinhas bem simples para o seu povo. Me obedeçam. Confiem em mim. Sejam corajosos para o que está por vir. Eu vou ilustrar isso aqui para você entender melhor. Deus é como o capitão de um grande navio. Ele nos convida a permanecer em sua embarcação, a ouvir a sua voz e seguir as suas instruções. Ele fala, não se lance ao mar, não abandone o navio, porque abandonar o navio é entregar-se à perdição, ao curso deste mundo. Permanecer a bordo é confiar naquele que conhece cada correnteza. Ele nos chama a descansar em sua direção, pois seus olhos enxergam além do horizonte que a nossa visão alcança. Mesmo quando não compreendemos a rota da nossa vida, sabemos que as mãos do grande capitão jamais erram o caminho.
e que Ele nos conduzirá em segurança até o porto preparado para nós. Também nos pede coragem. O capitão do grande navio fala: sejam corajosos. Haverá mares revoltos, ventos contrários e noites em que as estrelas parecerão escondidas. Mas no navio do Senhor nunca falta um abrigo para a tempestade, provisão para a jornada e cuidado para cada tripulante. Com Ele ao leme, o destino é certo. Nenhuma onda é maior que a sua fidelidade. Mesmo em meio a ondas bravias, Ele é o capitão que faz a sua tripulação cantar e se alegrar. O caminho pode ser escuro e difícil, mas aquele que nos dirige é a luz do mundo, que faz o fardo da jornada ficar mais leve. Esse é o nosso capitão. Se você está no barco dele, fica tranquilo. É ele quem está conduzindo. Ele quem está conduzindo o navio. Não é você no jet ski, sozinho, se aventurando pelo mar, tentando chegar na eternidade. Não. Você está no navio dele. Ele quem está conduzindo você. Ele quem te chamou para embarcar. Se você está no navio dele, saiba disso. Ele vai te levar até o fim. E na jornada não te faltará cuidado, não te faltará o consolo dele, e não te faltará canções em meio à tempestade, porque ele é o nosso capitão. É ele quem alegra a sua tripulação. Gente, muitas vezes nós enxergamos a jornada ao lado de Jesus como pesada, porque nós perdemos de vista para onde estamos indo e quem está ao nosso lado. Mas quando a eternidade está diante dos nossos olhos, os sofrimentos momentâneos se tornam leves, comparados ao que está por vir. Não é que o apóstolo Paulo falou? Os nossos leves e momentâneos sofrimentos não se comparam com o peso da eternidade. Se você tem a eternidade diante dos seus olhos, se você se lembra para onde você está indo e quem está ao seu lado, os sofrimentos momentâneos são leves, comparado ao que está por vir. Então confie na direção de Deus. Ele é responsável por você. Descanse nisso. Descanse nessa verdade. Você não está numa canoa sozinho. E a canoa vai virar hoje em nome de Jesus. Para quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mas você não está numa canoa sozinho, você está no navio de Deus. Ele vai cuidar de você. Você está no navio dele. Ele vai dirigir você. Confie nisso, descanse nisso. Responsável pela sua vida e pela sua história não é você, é Deus. Ele é o guerreiro que luta as nossas batalhas, Ele é um pai que carrega os seus filhos. E por fim, a cruz de Jesus nos revela o retrato de em que estado chegamos por fazermos o que o nosso coração manda. Olhe para a cruz de Jesus e veja o que ela significa. Sofrimento, humilhação, vergonha, medo, angústia, feridas, morte. Tudo isso que a cruz mostra para nós. A crucificação de Jesus nos mostra, é aí para onde a vida nos leva, quando nós não ouvimos a voz de Deus. É a cruz. Não ouvir a voz de Deus nos leva para a cruz, para a ruína. Esse é o retrato dos nossos caminhos. Mas a beleza do Evangelho é que Jesus se responsabilizou por nós. Ele carregou sobre ele a nossa rebelião. Ele pegou o que é nosso e tornou dele. Ele pegou toda a nossa culpa, toda a nossa vergonha, todos os nossos pecados, a nossa morte, a nossa mentira, a nossa presunção, o nosso orgulho, e colocou sobre os seus ombros. Ele pegou o que é nosso e colocou sobre ele. Mas ele pega o que é dele e coloca sobre nós. Ele nos concede o seu perdão, a sua salvação. Ele nos concede um cômodo na sua habitação. Ele nos concede o direito de sermos chamados como Ele é chamado, Filho de Deus. Ele pega o que é dele e coloca sobre nós. Em Cristo Jesus nós somos libertos da escravidão de seguirmos o nosso próprio coração, para a liberdade de ouvirmos e seguir a voz de Deus. Isso é ser livre.
é seguir e ouvir a voz de Deus, de poder desfrutar de um pai guerreiro que luta as nossas batalhas, que nos carrega no colo. Se você não desfrutou disso ainda, você precisa desfrutar disso. Da presença desse pai que, quando está presente, as coisas se tornam leves. As coisas se tornam mais fáceis. Onde, como o salmista diz, louvado seja Deus, que dia após dia carrega os nossos fardos. Esse é o nosso pai. Onde a situação pode estar terrível, mas com ele ao nosso lado, as coisas ficam mais tranquilas. Porque nós sabemos quem está conosco. Sabe quem fez isso? Sabe quem abriu esse novo e vivo caminho para o Pai? Foi Jesus. Que pegou o que é nosso e colocou sobre ele, pegou o que é dele e colocou sobre nós. Em Jesus, nós não somos condenados a carregar o peso do mundo nas costas. Nós não somos Atlas, pessoal. Você não precisa carregar o peso do mundo nas suas costas, um peso que não é seu. Na verdade, o Evangelho diz que é Ele quem nos carrega. Como na imagem. É Jesus que nos carrega sobre os seus ombros. É Ele quem nos livra de todos os nossos fardos. É Ele que nos conduz ao seu descanso. Jesus não mentiu quando Ele disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, que carregam o mundo nas costas, e eu vou aliviar vocês. O jugo dele é suave, o fardo dele é realmente leve. Ouça o que ele tem a dizer. A mesma mão que sustenta não apenas o globo terrestre, mas o universo, é a mão que sustenta a minha vida e a sua vida. Deixe-se ser conduzido por Deus. Ouça a voz de Jesus te chamando, do manso e humilde. Deixa o fardo para mim. Desfruta da minha voz, que é leve, que é suave. Só ouça o que eu tenho a dizer. Confie em mim. Seja corajoso. Deixe que o navio o conduza. Ele sabe fazer isso muito bem. Eu termino com esse texto, um desafio que Isaías lança para o povo de Israel, quando ele diz: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo, que é aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie no seu Deus. Que aqueles que são fracos, que nada são, confiem em Deus. Agora, porém, todos vocês que acendem fogo e se equipam com tochas acesas, andem à luz do seu próprio fogo, das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Qual o desafio que Isaías está lançando aqui? Vocês vão confiar no que? Em Deus? Vocês vão se apoiar em Deus? Vocês vão confiar em Deus? Ou vocês vão confiar em si mesmos? Vocês vão querer conduzir o seu jet ski sozinhos para a eternidade, garantindo que vocês vão chegar lá? Ou vocês vão dormir na tripulação de Deus, sabendo que Ele está dirigindo o curso da nossa existência? Esse é o desafio que Isaías está lançando para nós. Você quer viver leve, não carregar o peso do mundo nas suas costas? Não siga o curso do seu próprio coração. Confie na direção de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te bendizemos, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a perceber isso. Aquele que toma a iniciativa de nos chamar, de nos salvar, de nos colocar sobre o Seu navio, não somos nós, Senhor. É o Senhor quem faz isso. Nos ajude a perceber que quem está conduzindo a nossa história é o Senhor, não somos nós. Nos ajude a perceber, Senhor, que se nós chegamos até aqui, se nós estamos aqui hoje, é porque é o Senhor quem nos carrega. É o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos conduz. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós não sabemos onde estaríamos. Eu sei que nós não estaríamos aqui, se não fosse o Senhor nos conduzindo, nos pegando pela mão, nos pegando no colo, nós não estaríamos aqui, Senhor. E, Pai, nessa manhã nós queremos nos arrepender, Senhor, de todas as vezes que nós somos presunçosos ao ponto de confiar mais no nosso coração do que no Senhor.
de confiar mais nas nossas próprias convicções, nas nossas crenças, do que naquilo que o Senhor está dizendo na sua palavra. Senhor, nós nos arrependemos por isso. Nós queremos, Senhor, desfrutar do seu jugo, que é suave, o seu fardo, que é leve. Queremos nos contentar em ser apenas tripulantes do seu próprio navio, sabendo que o Senhor conduz a nossa vida. E o Senhor faz isso muito bem. Nos ajude como igreja, Senhor, a nos lembrar disso. Que o maior interessado por nós, pela nossa salvação, pela nossa vida, é o Senhor, não somos nós. Nos liberta do orgulho, Senhor, e nos deixe ser conduzidos pelo Senhor. Simplesmente sermos conduzidos pelo Senhor. Sermos conduzidos pela sua voz, sermos conduzidos pela sua vontade. Senhor, porque a sua palavra, Senhor, a sua voz é vida para nós. Nos ajude a confiar nisso, Senhor. O Senhor já disse isso repetidas vezes na sua palavra, os caminhos que para o homem parecem ser certos, Senhor, conduzem à ruína. Aquilo que parece ser certo aos nossos olhos, na verdade não é e nos destrói. Mas a sua palavra é vida para nós, a sua direção é vida para nós. Nos ajude a confiar nisso, Senhor. A trilhar esse caminho, e ao trilhar esse caminho, Senhor, que nós possamos ver cada dia mais que nós estamos sendo moldados à imagem do seu Filho. Faça morrer em nós aquilo que não agrada ao Senhor. Aquilo que nos pesa, Senhor. O pecado pesa muito, Senhor. Nos liberta do pecado, Senhor. Nos liberta do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa avareza, do nosso ódio, da nossa preocupação excessiva, Senhor. Das nossas ansiedades, Senhor. Gere em nós a sua vida. Gere em nós a imagem do seu Filho, Senhor. Ó, Senhor, o caminho pode ser escuro, mas o Senhor é a luz do mundo. Nós possamos deixar o Senhor nos conduzir. Faz isso com a gente. Com a minha vida, com a vida do seu povo que está aqui, da nossa família, Senhor, dos nossos filhos, em nome de Jesus. Nos ajude a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar então deste momento da mesa do Senhor. Quero convidar a equipe de música aqui na frente. Eles vão cantar um hino neste momento. Quero chamar o presbítero Raimundo e o presbítero Paulo Henrique aqui na frente, para que eles me ajudem na distribuição dos elementos. Essa mesa aqui resume tudo o que nós conversamos. Essa mesa nos lembra de Cristo Jesus, que carregou sobre o seu corpo os nossos fardos, que carregou na cruz o peso dos nossos pecados, da nossa rebelião, das nossas doenças, das nossas feridas. Na cruz nos lembramos que quem luta as nossas batalhas é Ele. Quem foi forte o suficiente para vencer a morte foi Ele. Quem foi forte o suficiente para esmagar a cabeça da serpente do inimigo foi Ele. Quem foi forte o suficiente para suportar a condenação no nosso lugar foi Ele. Ele quem faz isso. É Ele quem luta as nossas batalhas. E por isso, como nós cantamos, nós só lutamos batalhas que Cristo já venceu. Ele foi vitorioso. Ele carregou todo o peso do mundo nas suas costas. Ele carregou sobre si a condenação. E o que Ele quer nos comunicar hoje é vida, por meio do seu corpo e do seu sangue. Essa mesa é um convite, não para os fortes, mas para aqueles que não conseguem acender as próprias tochas, para aqueles que são fracos, que se apoiam em Deus. O convite dessa mesa não é outro, é só confiança. Confiem naquilo que Cristo fez. E descansem tranquilos na tripulação, porque Ele está conduzindo a história. Ele está conduzindo a nossa vida.
E esse mesmo Senhor irá voltar um dia. E irá nos levar definitivamente para o seu descanso. É isso que essa mesa comunica. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Aquilo que nós não somos capazes de fazer. E essa mesa está dizendo: vinde a mim vocês que estão cansados de carregarem o peso do mundo nas costas. Vinde a mim vocês que estão cansados de seguir a voz do próprio coração. Tomai sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim. Aprendam de Jesus. Ele é manso e humilde de coração. Simples demais, ele nos chama para sentar na mesa. Vem comer. Está fraco, vem comer. Deixa eu alimentar você com o meu perdão, com a minha graça, com o meu amor. O caminho vai continuar estreito, vai. Mas você vai continuar com o coração mais leve, com o coração perdoado, com a certeza do amor do Pai, na certeza de que você está dando os passos, mas quem está te carregando é Ele. Você acha que está jogando videogame, mas não, sua tomada está desligada, Ele que está jogando por você, né? Mas Ele te deixar com um controlezinho ali, né? Quem está te conduzindo é Ele. Se lembrem disso, a mesa do Senhor nos lembra disso. Venham vocês, que estão com fome, que estão com sede, que estão cansados, eu vou alimentar vocês, eu vou fortalecer vocês, eu vou renovar vocês. Não sei como a palavra comunicou ao seu coração hoje, mas eu quero convidar você à oração e nos preparar para este momento onde Jesus glorificado está aqui. E Ele nos fortalece, Ele nos reabastece para continuarmos a jornada com confiança, com alegria, com coragem, para enfrentar o que está por vir. O pão continua pão, o cálice continua cálice. A presença dele é real no nosso meio. E quem parte o pão e distribui o vinho é Ele mesmo. É Ele mesmo que está aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, consagramos este momento ao Senhor. Sabemos que este não é um momento qualquer. O Senhor estava presente com os seus discípulos, encarnado, na primeira vez que o Senhor celebrou essa ceia. E o Senhor continua presente. Todas as vezes que celebramos este momento, o Senhor está espiritualmente presente. E a sua presença é real no nosso meio. Até que um dia nós celebraremos a mesa com o Senhor. O Senhor fisicamente presente. E nós fisicamente presentes também, glorificados, renovados, restaurados. Ó Senhor, que até que esse dia chegue, Senhor, que nós permaneçamos em confiança no Senhor. Obedientes à sua voz, mesmo quando ela não faz muito sentido. E corajosos, Senhor. Que possamos encarar essa vida com coragem, sabendo que o Senhor venceu. E se o Senhor venceu, nós já somos vitoriosos, Senhor. É só questão de tempo para chegarmos onde o Senhor está. Nos abastece essa manhã com esperança, Senhor. Fortalece a nossa fé. Renova o nosso amor. Levanta os que estão cansados, Senhor. Sua palavra diz para nós discernirmos o corpo enquanto nós participamos. E nós oramos por aqueles que não podem participar. Ó Senhor, nós lembramos da nossa irmã Joelma, Senhor. Pedindo para que assim como o Senhor nos fortalece aqui, que o Senhor a fortaleça lá, Senhor. Que o Senhor a restaure, que o Senhor a renove, que o Senhor a levante, que o Senhor a reanime, que o Senhor devolva a ela os seus movimentos, a sua fala, Senhor. Fortalece a Joelma, Senhor. Fortalece o coração do Jonatas, Senhor. Que como o marido sofre, Senhor, junto. Eles são um. Fortalece ele, Senhor. Dê a ele ânimo. Coragem, Senhor. Comunica o coração dele que quem está carregando a Joelma é o Senhor. O Senhor tem dado provas que o Senhor tem cuidado dela, Senhor. Mas eles são um com a gente também, eles fazem parte do nosso corpo, por isso nós choramos e sofremos, Senhor. Pedindo, Senhor, fortalece eles, Senhor. Dê tudo que eles precisam, Senhor, para que eles enfrentem tudo isso com confiança, com coragem, sabendo que dia após dia
É o Senhor quem está carregando os fardos deles, Senhor. Ó, Senhor, fortalece o Paulo Andrade, Senhor, com a Paulinha, Senhor. Faz alguns meses que ele já não está conosco, fortalece ele também, Senhor. Nessa lida, Senhor, de ter que cuidar da filha especial sozinho, Senhor. Fortalece as suas mãos, os seus braços, a sua esperança, a sua fé. Renova a Paulinha, Senhor. Abençoa a Eliane, Senhor. Na sua luta, na radioterapia, Senhor, fortalece ela, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem ouvido as orações dela e ela tem dado testemunho disso. Louvado seja o Senhor que cada dia carrega os nossos fardos, como um pai que carrega os seus filhos. Ó Senhor, nós oramos por cada um de nós aqui. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas aflições, os nossos dilemas diários, Senhor, e como nós desanimamos, Senhor, cansamos, sofremos, nos angustiamos, Senhor. Ó Senhor, mas que possamos ter olhos para a eternidade. Que tenhamos olhos para aquele que está ao nosso lado, que é o Senhor. Onde o caminho é escuro, mas é o Senhor quem nos conduz. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece verdadeiramente por meio do seu corpo e do seu sangue, Senhor. Nós consagramos esses elementos, Senhor, pedindo para que teu Espírito Santo, Senhor, torne todas as afirmações que essa mesa traz reais ao nosso coração, de que nós somos perdoados pelo Senhor, que o teu sangue nos lave e nos purifica de todo pecado, que nós somos teus filhos, e como filhos o Senhor nos carrega, Senhor. Bendito seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que vão participar neste momento, eu convido a ficar de pé, lembrando que essa mesa não é mesa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você pertence a uma outra igreja, uma outra denominação, se você crê no Senhor Jesus Cristo, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você é convidado a participar conosco deste momento. Tá? Os presbíteros vão distribuir os elementos. Eu peço para que você segure os elementos em mãos, para que nós participemos todos juntos no final. Enquanto isso, nós vamos cantar mais um hino. Seja bendito
Então, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue em favor de vocês. Comei dele todos. Por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos carrega no colo, que a presença, a companhia do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Você pode sentar. Eu gostaria de passar só uns recados rapidamente, e assim finalizarmos o nosso tempo. Eu gostaria de chamar aqui na frente os aniversariantes do mês. E hoje está presente só o Rolando. Rolando está aí, Rolando? Vem aqui na frente, Rolando. Vamos orar pelo Rolando. A Edneia e o Jonathan não estão, né, eles estão enfrentando enfermidades. Edneia com o Rogério, que está com problema nas suas vistas, ore por ele, tá? O Jonathan, né, que está empenhado cuidando da esposa, tá? Então nós vamos orar por eles. Mas parabéns, Rolando. Deus abençoe. Ficando mais velho. Bem mais velho. Eita, Deus abençoe. As costas começam a pesar mais. Bem mais, né? Vamos orar, gente, pela vida do Rolando e pelos aniversariantes. Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, e nos alegramos pela vida. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor é quem concede a vida generosamente. E como é bom ver o Senhor renovando a vida sobre nós. Louvado seja o seu nome pela vida do Rolando. O Senhor renovou em mais um ano de vida. E é o Senhor quem tem o sustentado, é o Senhor quem tem o conduzido, Senhor. E nós te bendizemos por isso. E te pedimos, Senhor, que a sua bênção, que a sua bondade, a sua misericórdia continue a perseguir o Rolando e toda a sua família, Senhor. Que a sua família, Senhor, possa desfrutar da mesma graça que ele tem desfrutado, Senhor. Que o Rolando seja um homem do Senhor, bem-sucedido em tudo quanto fizer, Senhor. Que a vida dele seja para a sua glória. Senhor, nós celebramos também a vida da Neia, Senhor, nossa irmã. Que o Senhor a sustente em todas as coisas. Celebramos a vida dela. Pedimos, Senhor, que o Senhor a fortaleça nos seus desafios de saúde, que o Senhor conhece. Que o Senhor a renove, Senhor. Que o Senhor a restaure, em nome de Jesus. Nós também lembramos do nosso irmão Rogério, Senhor. Ó, Senhor, tenha misericórdia do seu servo. O Senhor sabe as lutas que ele tem enfrentado com as suas vistas, Senhor. O Senhor sabe como a jornada tem sido difícil, tem sido desgastante, Senhor. E nós rogamos misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Que o Senhor o restaure essa manhã. Que o Senhor o renove, que o seu Espírito Santo o visite, o fortaleça, Senhor. Cure os seus olhos, Senhor. Dê alívio a essa família, Senhor. Alivie os fardos, Senhor. Que eles possam desfrutar, Senhor, do seu colo, do Pai que nos carrega no colo, Senhor. Que não falte a eles o seu cuidado. Nós oramos também pelo nosso irmão Jonathan, Senhor. Que celebrou mais um ano de vida, Senhor. Celebrou não nas circunstâncias que ele gostaria de celebrar, Senhor. O desejo dele é ver a esposa dele bem, Senhor. Conceda a ele o desejo do seu coração, Senhor. Que ele possa ter a alegria de ver a Joelma plenamente restaurada. Nós oramos pelo nosso irmão Rafael também, nos alegramos na jornada com ele, pedindo que o Senhor sustente a sua vida, a sua família, a sua esposa, a sua filha, Senhor. Não lhe falte o seu cuidado, o seu consolo sobre a vida dele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.